Pronto. Agora começou a gravação. Então, bom dia a todos e todas, né? Sejam bem-vindos a mais um seminário do GraveBR. De acordo com a minha contagem rápida aqui, é o 9º seminário do GraveBR. E a nossa palestrante de hoje é a professora Raíssa Mendes. É um grande prazer receber a Raíssa aqui. E para quem não conhece a Raíssa, eu vou fazer uma breve apresentação. Ela fez a graduação dela em Física na UNB e depois ela se mudou para o IFT, na Unesp, né, onde ela fez o mestrado e o doutorado, os dois orientados pelo professor Jorge Matsas, que está aqui na chamada com a gente. Em seguida, ela se mudou para a Universidade de Guelph, no Canadá, e ficou por lá entre 2014 e 2017, onde ela também foi associada ao Perimeter Institute for Theoretical Physics. Em 2017, a Raíssa se mudou para a UF como professora adjunta, e eu tenho o enorme prazer de ser colega de instituto da Raíssa, e ela atua na área de gravitação e astrofísica relativística, tendo passagem por diversas sub-áreas dessa grande área, vamos chamar assim, como, por exemplo, a teoria quântica de campos em espaços curvos, testes astrofísicos da relatividade geral e de teorias alternativas, e também ondas gravitacionais. A professora Raíssa também tem desempenhado um papel bastante relevante no nosso instituto, na formação dos nossos alunos em gravitação. Então, ela tem dado cursos regulares de relatividade para graduação, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura, e eu vejo sempre um grande entusiasmo por parte dos alunos em assistir aos cursos da Raíssa. Então, com essa apresentação, eu passo a palavra para a Raíssa, e só vou deixar claro, desde agora, que nós temos um cut-off hoje de 12h30, né? Mais ou menos, Então, vamos tentar não, né? Vamos nos limitar a esse horário, tá bom? Então, Raíssa, muitíssimo obrigado por dar o seminário, e a palavra é sua agora. Ótimo. Então, bom dia, pessoal. Eu queria começar agradecendo ao Antônio pelo convite. É um prazer participar dessa iniciativa, nessa tentativa de aproximar a comunidade de gravitação do Brasil. E, assim como a audiência aqui é bastante, eu acho, diversa, com muitos estudantes, eu optei por um seminário pouco técnico. Então, a ideia aqui é apresentar um pouco das motivações, dos interesses dessa grande área em que eu venho trabalhando nos últimos anos, e também, assim, dar uma pincelada em algumas contribuições da gente para essa área. Então, o tema, né, do seminário são testes dos limites da relatividade geral. E hoje a gente vive, assim, num momento em que existe um grande interesse em se explorar teorias alternativas da relatividade geral e a possibilidade de campos, além daqueles descritos no modelo padrão de física de partículas. E as motivações para isso são muitas, né, e conhecidas de vocês. Talvez as mais contundentes, né, venham do regime de distâncias muito pequenas, em que a gente enfrenta essas questões ligadas à quantização do campo gravitacional, questões ligadas à resolução de singularidades, e do regime do muito grande, né, onde a gente enfrenta problemas no entendimento da natureza dessas componentes escuras, a matéria e a energia escura, que dominam o nosso universo, né, a composição do nosso universo. Então, só como uma forma assim, de ilustrar esse interesse, eu coloquei, esse gráfico ele mostra o número de artigos no Archive, na parte de GRQC, nos últimos dias aí, que estão dentro, né, eu tentei classificar aqui, né, classificação binária, que nem sempre é muito boa, mas coisas que estão dentro de relatividade geral, do modelo padrão, e artigos que vão além da relatividade geral ou buscam testar, explorar a possibilidade de campos, né, ou coisas além do modelo padrão.
E aqui a gente vê que o interesse nesses modelos alternativos parece, né, com uma frequência bastante semelhante àquele do cenário mais padrão, então, só para ilustrar esse interesse. Então, já de cara, eu quero dizer para vocês que esse seminário, né, o objetivo aqui não é esmiuçar as motivações dessas teorias alternativas, nem detalhar uma ou outra teoria que eu considere particularmente promissora, né? Então, o objetivo desse seminário é investigar o potencial das observações, e aqui eu vou me concentrar em observações astrofísicas, especialmente ondas gravitacionais, atuais e futuras, para testar essas teorias, né, e esses modelos. Então, na primeira parte do seminário, eu quero começar, na verdade, dando um passo atrás, e conversando um pouco, revisitando as bases experimentais da relatividade geral, para daí seguir para o interesse principal dessa palestra, que são testes da relatividade geral no regime de campos gravitacionais intensos. E aí eu vou dar uma pincelada, como eu falei, em algumas contribuições da gente nesse sentido. Então, vamos lá, né? Começando com essa parte mais geral de testes da relatividade geral. Então, assim, realmente na base dos fundamentos observacionais da relatividade geral, estão esses experimentos que buscam testar os princípios básicos sobre os quais não só a relatividade geral, mas várias teorias de gravitação se assentam. Então, aqui a gente tem, por exemplo, testes do princípio da equivalência fraco, ou a universalidade de queda livre, que é um tema, né, tão antigo quanto Galileu, mas que ainda hoje dá PRLs. Né? Então, aqui, por exemplo, esse artigo é de alguns anos atrás, de 2017, e detalha os resultados preliminares dessa missão Microscope, que tem como objetivo, basicamente, determinar se dois objetos com a mesma geometria com posição diferente, se eles caem da mesma forma no campo gravitacional da Terra. Né? Isso é feito no espaço como forma de maximizar a precisão desses experimentos. Além disso, né, a gente tem testes da invariância local de Lorentz, que é basicamente a afirmação, né, de que o resultado de qualquer experimento não gravitacional não pode depender, né, realizado num referencial em queda livre, não pode depender da velocidade desse referencial. Invariância local de posição, né, esse resultado de qualquer experimento não gravitacional não pode depender de onde no universo ele é realizado. Então, esses são princípios básicos aí da relatividade geral. Então, se a gente segue, a gente pode pensar agora em testar, de fato, as equações de campo da teoria. E aqui é útil a gente distinguir alguns regimes. Então, o primeiro regime que eu acho que é interessante a gente distinguir é esse regime pós-newtoniano. Então, o regime pós-newtoniano, ele opera quando a gente tem velocidades típicas do nosso sistema, não relativísticas, campos gravitacionais fracos. E esse é o regime por excelência no sistema solar, onde o campo gravitacional, né, aqui nessa combinação adimensional, né, dividido pela velocidade da luz ao quadrado, é muito menor do que 1. Então, isso no sistema solar é maximizado nas vizinhanças do Sol, onde essa quantidade é da ordem de 10 a menos 6. A gente está, por excelência, nesse regime pós-newtoniano. E uma coisa interessante nesse regime é que existe aqui um formalismo bastante geral, conhecido como esse formalismo pós-newtoniano parametrizado, PPN, para se parametrizar desvios da relatividade geral de uma forma agnóstica, sem falar de teorias específicas. Então, a ideia aqui é basicamente você escrever a métrica mais geral que gere equações de movimento com correções de primeira ordem pós-newtoniana para suas partículas, e colocar aqui vários potenciais que são consistentes com simetrias, com princípios gerais, e parâmetros fenomenológicos, que aqui eu coloquei em vermelho, na frente desses potenciais, que em relatividade geral assumem certos valores, e em teorias diferentes vão assumir valores diferentes também. O legal desse formalismo é que ele é muito, muito geral, ele acomoda a maioria, grande parte das teorias de gravitação. Então, se a gente olha, por exemplo, para vínculos, para esses parâmetros do formalismo TPN, que estão aqui nessa tabela já antiga, né, do Will, mas, enfim, eu gosto desse artigo, a gente tem que, em relatividade geral, todas essas combinações, né, exceto o gama e o beta, que na relatividade geral são iguais a 1, todos os demais são iguais a 0 em relatividade geral, e aqui a gente vem o limite, quando, né, de 2006, a publicação desse artigo, em vários desses parâmetros. E a gente vê que eles são extremamente consistentes, as observações são extremamente consistentes com a relatividade geral. Da mesma forma que o princípio da equivalência é fraco, esses vínculos eles estão sendo constantemente aprimorados. Então, só para dar um destaque aqui de uma coisa interessante que está acontecendo, no final de 2018 foi lançada essa missão chamada BEP Colombo,
não sei exatamente como que pronunciaria isso corretamente, mas que tem como objetivo basicamente estudar vários aspectos da dinâmica vários aspectos de Mercúrio, e inclusive melhorar em cerca de 1 milhão de vezes a medida do avanço do periélio de Mercúrio. E é interessante que a possibilidade da gente ter uma observação tão precisa também alavanca melhorias, né, no próprio entendimento teórico. Então, eu estou destacando aqui também um artigo do Will, publicado em 2018, em que ele fala sobre uma nova correção pós-newtoniana ainda, né, para o avanço do periélio de Mercúrio, que não tinha sido calculada antes, mas que ainda é dominante com relação às contribuições de segunda ordem, né, pós-newtonianas, e que vem basicamente da interação da órbita de Mercúrio com os outros planetas, né, e que a princípio pode ser detectada por esse experimento. Então ótimo, assim, no sistema solar a relatividade geral é super bem testada, e esses experimentos estão ficando cada dia melhores, né, o sistema solar é um excelente laboratório. Obrigada, Olivier. Então, a gente também pode distinguir outros regimes, tá certo? Em que é interessante testar a relatividade geral. Aqui eu vou destacar dois, o que eu vou chamar de testes no regime de gravitação forte, em primeiro lugar. Então, assim, a gente entende por gravitação forte, na verdade, qualquer situação que envolva correções além de primeira ordem nessa expansão pós-newtoniana. E aqui, esse é por excelência o regime nas vizinhanças de objetos compactos, como buracos negros e estrelas de nêutrons. Se lá nas vizinhanças do Sol o potencial gravitacional é da ordem de 10⁻⁶, nas vizinhanças do horizonte de eventos do buraco negro ou da superfície de uma estrela de nêutrons, essa quantidade é da ordem de 1. Certo? Então, a gente está nesse regime de campos gravitacionais intensos, em que a relatividade geral se manifesta de uma forma mais ampla. Nesse regime ainda, eu acho que é útil distinguir, uma distinção que é frequentemente feita, dois sub-regimes, vamos dizer assim, um que a gente pode chamar do regime quase estacionário, em que, embora os campos gravitacionais sejam intensos, as velocidades são pequenas. Esse é o regime, por exemplo, quando a gente pensa em pulsares, que são essas estrelas de nêutrons, mas tipicamente bastante separadas, de forma que as velocidades ainda são baixas comparadas à velocidade da luz. E a gente pode distinguir um outro regime, que é o regime altamente dinâmico. E esse é, por excelência, então, o regime que o LIGO, né, esses experimentos de ondas gravitacionais estão testando, uma vez que ele é característico das últimas etapas da coalescência e fusão de objetos compactos, em que a gente tem esses objetos alcançando velocidades aí da ordem muito próximas da velocidade da luz. E, assim, relacionado com isso, né, a gente pode distinguir também testes da relatividade geral no regime radiativo. Então, propriedades das ondas gravitacionais. Aqui, embora o campo gravitacional seja fraco, a gente está numa situação super dinâmica, e é uma previsão super importante. A gente pode querer testar coisas, por exemplo, como velocidade de polarização de ondas gravitacionais. Então, dado esse panorama, acho que é interessante a gente, de novo, dar um passo atrás e perguntar, assim, mais concretamente, o que a gente quer testar aqui? Falando de testes, o que a gente quer testar? E é claro, né, de uma forma geral, eu estou falando, a gente quer discernir se a relatividade geral dá uma descrição completa, correta para esses fenômenos. Mas a pergunta concreta associada a isso varia, e eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Então, por exemplo, se a gente está no regime pós-newtoniano, a gente pode frasear uma pergunta concreta em, dadas as observações, quais são os melhores vínculos que eu consigo para os parâmetros pós-newtonianos, tá certo? Uma pergunta bem definida. No regime radiativo, a gente também tem coisas concretas que a gente pode querer testar. Eu quero determinar se a velocidade das ondas gravitacionais é de fato igual à velocidade da luz, quero determinar se as polarizações das ondas gravitacionais são de fato aquelas previstas pela relatividade geral, se existem polarizações adicionais. Então, são perguntas bastante concretas também. Agora, quando a gente está nesse regime altamente dinâmico, de campos gravitacionais fortes, a resposta concreta dessa pergunta, né, o que a gente quer testar, é um pouco mais sutil. E é um pouco mais sutil porque nesse regime é basicamente impossível a gente saber todas as formas diferentes em que a relatividade geral poderia ser modificada. Então, só para dar uma ilustração sobre isso antes da gente, isso é só uma anedota, tá certo? Antes da gente seguir. Esse é um artigo que foi publicado recentemente na Scientific American, sobre um artigo científico publicado por um membro da colaboração do LIGO, lá do MIT,
em que ele fraseia um teste da relatividade geral como basicamente uma medida de π. Π mesmo, 3,141592, né? Então, eles chegam à conclusão, depois de uma análise estatística sofisticada, que as ondas gravitacionais, os eventos que a gente já observou, medem π como 3,11, que o autor desse artigo da Scientific American destaca que é pior do que faziam os matemáticos da Babilônia. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, qual que é a ideia aqui? A ideia é que, quando a gente considera a expansão pós-newtoniana da relatividade geral, aparecem vários fatores de π. π está lá nas equações de Einstein. Então, a ideia do autor é o que acontece se eu transformo π numa variável desconhecida, tá certo? Numa variável que pode mudar, e eu pergunto para as observações qual que é o valor preferido, né? Qual que é o valor que elas indicam que π tem. Então, se eu obtenho 3,14, cada vez com mais precisão 15, e por aí vai, isso é um teste de que a expansão pós-newtoniana da relatividade geral está certo? Embora, assim, pareça curioso, né, frasear um teste dessa maneira, esse artigo, ele recebeu algumas críticas, e, assim, embora eu não seja especialista, tá certo, gente, em análise de dados, esse é um artigo super interessante, assim, muito simples, que vale a pena dar uma olhada, em que eles basicamente criticam esse trabalho que eu comentei, pelo fato de que é difícil você realmente determinar a relevância estatística de um teste quando você está introduzindo um grau de liberdade que é artificial. Eu super recomendo que vocês deem uma olhada se tiverem interesse, que tem os exemplos bem simples e ilustrativos. Então, isso é só realmente um parênteses, uma anedota, para dizer que existem formas diferentes da gente testar a relatividade geral no regime de campos gravitacionais fortes, baseados, então, em parametrizações diferentes. Um caso como esse que eu comentei, o caso do π, né, como uma variável que é determinada pelas observações, tem outros formalismos mais usados mais amplamente, tá certo? Como o formalismo pós-einsteiniano parametrizado, mas como eu comentei com vocês, esses formalismos, essas parametrizações fenomenológicas, elas dificilmente são completas, porque a gente está num regime altamente não linear aqui. Então, eu diria que uma forma complementar, bastante complementar a essa, de buscar parametrizações específicas, digamos, para a fase das ondas gravitacionais e por aí vai, é a gente olhar para teorias modificadas de gravitação específicas. Então, a maneira que eu gosto de pensar nisso é assim: a gente pode imaginar que existe um espaço multidimensional de teorias físicas, tá certo? Possíveis, que podem descrever a gravitação. E a relatividade geral é ali um ponto nesse espaço multidimensional. Então, cada vez que a gente considera uma teoria específica alternativa, como uma série de parâmetros livres, e que se distancia da relatividade geral por alguma coisa específica, por exemplo, violação da simetria de Lorentz, inclusão de certos tipos de acoplamentos, o que a gente está fazendo é olhando para seções, para superfícies, digamos assim, ou retas, superfícies nesse espaço multidimensional, e vendo se de fato as observações vinculam aquela propriedade daquelas teorias perto da relatividade geral, ou se olhando naquela superfície, a relatividade geral não sofre vínculos fortes. Né? Talvez só uma forma mais simples de dizer o que eu estou querendo falar, é que essas teorias de gravitação modificadas, elas naturalmente, primeiro, oferecem graus de liberdade mais naturais, em algum sentido, que a gente pode testar com as observações, e segundo, fornecem um espaço de parâmetros que pode ser usado para a gente, então, vincular e entender melhor quão bem as observações se adequam à relatividade geral. Certo. Então, beleza. Então, isso é o que a gente quer testar. Mas qual que é o, então, potencial dos experimentos atuais para fazer esses testes de relatividade geral? E aqui eu vou focar, tá certo, gente, em testes em experimentos de ondas gravitacionais. Então, é interessante que a cada década, né, a NASA, a NSF, eu acho que outras agências de fomento americanas, elas fazem essa Decadal Survey on Astronomy and Astrophysics, né, que agora no ano de 2020 recebeu esse nome, Astro 2020. E aí, qual que é a ideia? Os diferentes experimentos existentes e futuros submetem esses white papers, que são basicamente explorações dos potenciais daquele experimento para coisas diversas. Então, aqui eu fiz uma seleção de 4 white papers, de 3 experimentos de ondas gravitacionais, que operam, então, em faixas distintas do espectro de frequências, né? Então, a gente tem LIGO,
A gente tem o LISA, e a gente tem, aqui é americano, né? Então a gente tem o nanograve, que é com pulsares, que operam então desde da faixa de kHz na parte superior do LIGO até a faixa de nanohertz. E esses, então, são white papers, são esses documentos que essas equipes prepararam, explorando os potenciais desses experimentos para testes de física fundamental e da relatividade geral. Então, o que eu fiz foi dar uma olhada ali dentro desses white papers e identificar coisas, itens, que esses experimentos têm potencial de testar e que são de interesse, tá certo, da comunidade científica como um todo. Então, eu classifiquei aqui também, não sei se é a melhor classificação, só para dar uma ideia para vocês. Então, esses experimentos, eles podem testar, né, a natureza da gravitação. Então a gente pode pensar em colocar vínculos, por exemplo, sobre os parâmetros do formalismo, não só o ppn, né, os parâmetros pós-newtonianos em várias ordens, ou em parametrizações específicas, tipo o formalismo PPE, né, Parameterized Bose-Einstein. A gente pode querer testar a existência de novos campos, novas partículas, polarizações diferentes das ondas gravitacionais, pode querer colocar vínculos sobre várias coisas, tamanhos de dimensões extras, massa do graviton, violação da simetria de Lorentz, violação da paridade. É como se a gente estivesse, então, olhando para aquele espaço de parâmetros, teorias, e olhando para direções específicas. Como esses experimentos, eles buscam observar objetos compactos, tem vários objetivos associados ao entendimento da natureza desses objetos. Então, por exemplo, testes da hipótese de Kerr, se de fato esses buracos negros que a gente está observando agora com frequência, eles são bem descritos dentro da relatividade geral como um buraco negro de Kerr. Aqui coisas um pouco menos padrão, né, como modificações quânticas na escala do horizonte de eventos, que recebeu alguma atenção, né, tem recebido alguma atenção recentemente, botando um pouco mais de novo pé na terra, né? Equações de estado de estrelas de nêutrons, que é um tema super importante para a física nuclear, para o entendimento da interação forte, e testes de objetos exóticos, da existência de objetos exóticos diversos. Isso também já se mistura um pouco com a próximo item, que é a natureza da matéria escura. Então, nessa sessão, né, eu tenho, por exemplo, estrelas de bósons, cordas cósmicas, que, inclusive, né, recentemente, com a detecção do nanograve, já tem gente explorando a possibilidade de que você cordas cósmicas. Natureza da matéria escura, então, testar modelos específicos, como axions, fuzzy dark matter, se matéria escura pode consistir primariamente, né, de buracos negros primordiais, e por aí vai, né? O universo primordial também tem várias questões que fogem um pouco ao foco, né, dessa palestra. Então, isso eu coloquei aqui para dar para vocês um panorama geral, assim, de quais são as coisas interessantes que esses experimentos têm o potencial de medir, e que a comunidade como um todo está interessada. E eu acho, assim, que depois eu vou voltar um pouco a essa discussão mais voltada para os estudantes, né? É preciso também criatividade para inserir novas coisas aqui, tá certo? A gente tem esses experimentos super ricos, mas descobrir realmente o potencial deles é uma coisa que exige criatividade também, não é só pegar essa lista, né, e seguir no passo a passo. Beleza, então, só para... A gente vai passar agora para a segunda parte do seminário, e eu queria só, então, falar um pouco como que o meu trabalho recente se encaixa, né, nesse tema mais amplo. Então, a gente tem focado nos últimos anos em basicamente estudar o potencial das observações de objetos compactos, né, estrelas de nêutrons e buracos negros, para testar, colocar vínculos sobre campos adicionais, sobre teorias modificadas de gravitação. Então, a gente tem trabalhos, por exemplo, sobre a estrutura de estrelas de nêutrons, né, tanto em relatividade geral quanto em teoria de gravitação modificada, para tentar entender se observações desses objetos podem ser usadas para colocar vínculos sobre essas teorias, pulsares, né, que são um terreno super fértil para testes da relatividade geral, super já consagrados, e várias coisas relacionadas também a ondas gravitacionais. Tanto a análise do sinal pré-fusão, tá certo, da parte da coalescência e o potencial disso para vínculos diversos, quanto do sinal após a fusão e o potencial também disso. Então, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre alguns trabalhos específicos. Como eu falei, vou dar uma pincelada bem por cima. Se alguém tiver interesse nos detalhes técnicos, acho que também é o objetivo um pouco desse seminário, né? Eu adoraria conversar depois. Então, quando eu
Antônio me convidou para ler o seminário, eu imaginei que esse segundo paper aqui que a gente está preparando já tem um tempo, com o Nestor e com o Nico Stérgelo, já estivesse pronto quando eu fosse estar ao seminário. Mas não está, porque, enfim, a gente descobriu ali uma riqueza que a gente talvez não esperasse, e aí está dando um pouco mais de trabalho para analisar, mas é um paper bem legal, e eu vou dar aqui realmente uma pincelada super breve do que a gente está fazendo agora. Então, a ideia aqui dessa parte é usar, é perguntar, né, se a gente pode usar oscilações de objetos compactos como ferramentas, então, como laboratórios, para testar a relatividade geral. Então, só botando um pouco no contexto, né, essa figura do LIGO, o sinal de ondas gravitacionais que é produzido por um sistema binário de objetos compactos, ele tipicamente, né, como vocês sabem, tem essas três fases. A gente pode discernir a fase da coalescência, em que esses objetos orbitam, né, um ao outro, emitindo ondas gravitacionais com esse padrão oscilatório, com frequência e amplitude que aumentam no tempo, né, esse sinal tipo chirp. Nessa fase, se essas estrelas ou esses buracos negros estão muito distantes, a relatividade geral só enxerga a massa e o momento angular desses objetos, não enxerga a estrutura interna. À medida que eles se aproximam, a gente começa a ter sensibilidade também à estrutura interna desses objetos, especialmente pela medida da deformabilidade desses objetos devido ao campo de maré, ao campo gravitacional do companheiro. Isso, então, é uma coisa que também caracteriza as últimas fases da coalescência. Daí a gente tem a fusão, que é onde é emitido o pico em intensidade de ondas gravitacionais, e depois o objeto, a gente tem basicamente um objeto excitado, tá certo? Que vai relaxar, bastante deformado, que vai relaxar para o seu estado de equilíbrio, emitindo ondas gravitacionais com frequências, então, que são características. Então, da mesma forma, né, que a corda de um violão, quando pinçada, vai emitir sons em frequências características, né, que vão depender do tamanho da corda, vão depender do material de que é feita a corda. Uma estrela de nêutrons, um buraco negro, quando perturbado, o resultado final dessa fusão, também vai oscilar com frequências características. No caso de buracos negros, a situação é bastante simples, porque buracos negros, porque essas frequências, elas só vão depender das quantidades que caracterizam a solução de equilíbrio, que são a massa e o momento angular para um buraco negro. Para a estrela de nêutrons é um pouco mais complicado, porque essas frequências dependem também da microfísica, da estrutura interna dessas estrelas, então isso depende também da física nuclear, que ainda tem várias incertezas. Então, só para dar uma ideia aqui dos números, né, para a gente entrar um pouco melhor do que a gente, nesse cenário, para dar uma ideia dos números que a gente está falando, aqui eu coloquei a frequência e o tempo de decaimento do modo fundamental quadrupolar de uma estrela de nêutrons ou de um buraco negro, quando o que a gente tem de teoria de perturbações, tá certo? Então, que é o modo principal, então, no qual esses objetos vão oscilar uma vez formados. Então, para um buraco negro de Schwarzschild, né, de uma massa solar, a frequência desse modo fundamental quadrupolar é da ordem de 12 kHz, super alta, bem acima do que os detectores atuais conseguem ver. Mas uma coisa interessante para o caso de buracos negros é que essa frequência diminui com a massa. Então, se a gente tem buracos negros de, digamos, dezenas ou centenas de massas solares, a gente obtém uma frequência mais ali na região de centenas de hertz, que é onde o LIGO é mais sensível. E assim, o LIGO tem conseguido, né, especialmente no primeiro sinal detectado, observar a presença desses modos. No caso de estrelas de nêutrons, a situação é um pouco menos favorável, porque a gente não tem essa liberdade na massa. Nas estrelas de nêutrons tem uma massa que varia ali ao redor de 1, 2, 3, né, por cima, massas solares. E a frequência, então, é da ordem de kHz, né, que é mais difícil de ser detectado pelo LIGO, mas está dentro do que é esperado para detectores de próxima geração, detectores futuros, né. Eu vou mostrar um gráfico para vocês depois. Então, o ponto importante aqui que eu quero ressaltar é que a relatividade geral, ela dá uma previsão clara para o espectro desses objetos, tá certo, gente? Especialmente para buracos negros. Para estrelas de nêutrons, relatividade geral mais o conhecimento sobre física nuclear também te dá uma previsão clara. Então, a pergunta que eu queria fazer, que vem direcionando um pouco essa linha de pesquisa, é o que acontece em teorias de gravitação modificadas, e será que a gente poderia usar esses objetos oscilantes, então, como laboratórios para testar a relatividade geral e essas teorias de gravitação modificada. Então, eu coloquei aqui um cartoon para guiar a nossa intuição, mas os especialistas em violão depois podem me dizer como melhorar a analogia, tá certo, gente? Então, imagina, tá certo, que essa corda vibrando é a nossa estrela em relatividade geral.
E ela é caracterizada, então, por um conjunto de modos de oscilação, de frequências próprias. Então, teorias de gravitação modificadas, elas tipicamente vão introduzir novos graus de liberdade dinâmicos, campos escalares novos, vetoriais, por aí vai. E a gente poderia pensar que isso é como se a gente introduzisse uma nova corda no nosso violão. Agora a gente tem um violão de 7 cordas, ou enfim, 2, né, no caso. E aí eu quero perguntar qual que é o efeito dessa nova corda. Claro, né, gente, que ela é caracterizada por um conjunto próprio de frequências também. E essa seria meio que toda a história se esses graus de liberdade tivessem desacoplados. Mas quando a gente olha para essas teorias de gravitação, tipicamente esse não é o caso. Tipicamente esses novos campos vão estar bastante acoplados com a gravitação ou com o fluido, por isso que eles têm interesses diversos, né? E a gente pode imaginar, então, se perguntar o que acontece nesse regime quando essas cordas estão acopladas. Então, depois vocês me dizem se tem uma coisa mais realista aqui que eu posso fazer, mas imagina que a gente tem então uma mola, tá certo? Que não foi muito bem desenhado aqui, uma mola juntando essas duas cordas, de forma que esse sistema está acoplado, oscila junto. Então, nesse caso, o que acontece, gente? Agora o meu sistema é um sistema único, ele vai ser caracterizado por um conjunto de modos de oscilação, que quando a gente pega esse acoplamento e leva esse acoplamento para zero, a gente pode distinguir esses modos como a junção, isso simplificado, né? Tem vários poréns. A gente pode distinguir esse conjunto de modos como a junção dos modos da relatividade geral com alguma modificação e os modos desses novos campos com alguma modificação dada pelo acoplamento. E quando a gente está no regime de acoplamento forte, a gente não tem um jeito muito simples de discernir entre essas duas coisas. Talvez eu devesse falar assim, que essa analogia tem vários poréns, então, até em mecânica, se a gente imagina que uma dessas cordas, por exemplo, a gente tem uma corda com as duas extremidades fixas e uma corda com uma extremidade fixa e a outra livre, e a gente acopla as duas, o limite em que a gente bota o acoplamento indo para zero pode ser singular em alguns casos. Então, pode ter modos além dessa simples análise que eu estou fazendo aqui, mas isso aqui é suficiente para o argumento que eu quero fazer, tá certo? Agora, então, se vocês olham, né, para a literatura em oscilação de objetos compactos, vocês vão ver que tipicamente o foco é nesse primeiro conjunto de modos, que eu vou chamar modos com predominância gravitacional, tá certo? Os modos que são deslocamentos dos modos típicos da relatividade geral. Então, a ideia dessa linha de pesquisa que a gente vem tentando desenvolver é focar no segundo conjunto de modos, que pode ter propriedades, então, bem interessantes. E aí eu quero contar para vocês um pouco dos resultados que a gente obteve. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, é apresentar um exemplo disso, tá certo? Vocês já entenderam tudo. Eu quero apresentar um exemplo concreto, só para vocês verem uma ilustração disso na prática. Então, aqui eu não vou considerar objetos compactos gerais, eu vou considerar estrelas de nêutrons descritas por uma equação de estado específica. Não vou considerar modos arbitrários, todos os modos de oscilação dessa estrela. Vou considerar só oscilações radiais, tá certo? E não vou considerar todas as teorias gravitacionais possíveis, vou considerar uma classe muito específica de teorias que incluem um grau de liberdade escalar. E eu quero ilustrar isso que a gente viu nesse cartoon, que está acontecendo lá na prática, tá certo? Então, se a gente tem relatividade geral, puramente relatividade geral, e a gente considera oscilações radiais de uma estrela de nêutrons em relatividade geral, a gente tem o seguinte, né, para uma dada, digamos, massa raio, né, para uma dada estrela, a gente tem que essa estrela é caracterizada aqui por uma torre infinita, um conjunto discreto de modos normais de oscilação radial, e aqui eu estou só mostrando essas duas primeiras famílias, né, vocês imaginam que lá para cima, frequências mais altas, a gente teria várias outras famílias também. Beleza, então a pergunta é, então por exemplo, né, que eu estou só, esse primeiro cara aqui de baixo é o modo fundamental, radial, esse segundo é o primeiro modo excitado, radial excitado, e por aí vai. Então a pergunta é o que acontece com o espectro, então, e uma coisa relevante aqui também é que como a gente está em simetria esférica, se a gente considera viscosidade, por exemplo, qualquer mecanismo de dissipação interna do fluido, como não existem ondas gravitacionais em relatividade geral com simetria esférica, esses modos são modos normais de oscilação, eles não decaem com o tempo, a gente não tem dissipação, tá certo? Então, a ideia aqui é, então, perguntar, numa classe específica de teorias tensor escalar, né, que incluem um campo escalar adicional,
como mediador da interação gravitacional, como que isso muda, tá certo? E aí vocês já podem adivinhar, baseados com o que a gente viu antes, mais ou menos. Então, aqui eu estou dando um exemplo, tá certo, gente? Então, aqui a gente está introduzindo um campo escalar, que está o termo cinético. Esse campo escalar, a gente pode interpretar, eu escrevi aqui nessa representação de Einstein, né? Mas eu poderia interpretar esse campo escalar como um campo escalar não minimamente acoplado à gravitação. Aqui eu estou considerando uma teoria específica, que eu não vou entrar em detalhes, eu estou realmente usando isso aqui como ilustração, tá certo? De um fenômeno que a gente tem argumentos para acreditar que seja bastante geral. Então, o que acontece nesse caso? O que acontece é o seguinte: no regime, na faixa, tá certo aqui, de razões massa-raio, né? Na qual existe acoplamento do grau de liberdade escalar com os graus de liberdade do fluido, então vocês podem imaginar aqui essa faixa que vocês estão vendo, essas eu queria apontar, né, gente? Tá vendo aqui assim? A faixa em que tem essas curvas vermelhas são a faixa em que existe acoplamento entre as perturbações escalares e as perturbações do fluido. E o que a gente consegue ver é o quê? Que o campo escalar, a presença desse novo campo, deforma um pouquinho o espectro da relatividade geral. Tá certo? Deforma um pouquinho, bem, nesse caso que eu escolhi essa teoria específica porque ele deforma bem pouquinho. E além disso, o que acontece? Como agora a gente tem esse campo escalar que pode se propagar mesmo em simetria esférica, a gente tem agora radiação gravitacional escalar, e isso introduz uma taxa de decaimento, um amortecimento para esses modos. Então aqui eu estou mostrando no gráfico à direita qual o inverso da taxa de decaimento introduzido por esse acoplamento agora com esse novo grau de liberdade. Então, isso é como se fosse, o que a gente volta lá na nossa analogia, esse caso, tá certo, gente? A gente está olhando para os modos da relatividade geral e vendo que eles são um pouquinho perturbados. E agora, com base no que eu falei, vocês podem imaginar que pode existir também outras coisas interessantes. E, de fato, esse gráfico não contém toda a informação. Então, antes de prosseguir, deixa só eu fazer uma observação, que é o seguinte: essa modificação que a gente vê aqui, ela é pequena, tá certo? Como vocês podem ver. Em cinza, eu coloquei a previsão para o modo fundamental radial para várias outras equações de estado. Lembra que eu tinha fixado uma equação de estado, que é o que vai descrever, tá certo, a microfísica dentro dessa estrela, uma coisa que a gente não tem ainda controle completo, entendimento completo. E aqui eu coloquei algumas outras equações de estado realistas para vocês verem como fica, então, esse modo fundamental radial. E a gente vê o quê, gente? Que essa pequena deformação introduzida por esse novo grau de liberdade escalar, ela é completamente obscurecida, vamos dizer assim, ou ela se confunde completamente com a incerteza que ainda existe sobre a equação de estado. Então, a gente vai falar mais depois sobre detectabilidade desses modos, mas isso dificulta muito a detectabilidade desses modos em gravitação modificada com predominância, então, gravitacional. Mas, como vocês já sabem, porque eu já contei o final da história antes, essa não é a história completa. Então, a gente também encontra a existência de novos modos, e, em particular, aqui tem um modo super interessante, que é um novo modo fundamental, de frequência mais baixa, o que, do ponto de vista observacional, é bom, porque os detectores operam, né, em frequências mais baixas ali do que kHz. E que tem, então, um modo com predominância escalar, quando a gente vai desligando o acoplamento, quando a gente sai, então, dessa região em que esses modos estão acoplados, isso vira um modo somente de oscilação desse campo escalar, tá certo? E esses modos têm várias frequências interessantes. Então, a ideia aqui é que teorias de gravitação modificadas, em geral, e aqui eu estou mostrando um resultado específico, elas devem prever a existência desses modos com predominância, digamos, escalar, vetorial, etc. E isso pode ser uma coisa potencialmente interessante, tá certo? Especialmente nesse caso, como vocês podem ver, porque existe uma resolução maior em frequência. Esses modos devem ser mais facilmente discerníveis. Então, vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre detectabilidade. Antes, só fazer esse comentário, né? Eu acho que eu saiba, esse nosso trabalho foi o primeiro a identificar esses modos com predominância escalar no caso de estrelas de nêutrons. Mas esses modos, né, modos com predominância escalar já tinham sido identificados em trabalhos anteriores, inclusive com participação de colegas brasileiros, para buracos negros,
por exemplo, na teoria de Chern-Simons dinâmica, né, na teoria de Gauss-Bonnet no campo escalar. E também estrelas de nêutrons, outros trabalhos vieram a seguir, né, acho que esse aqui é bastante interessante também, que fala, por exemplo, de uma classe, né, de teoria de FTR, identificando então a existência desses modos. E essa pergunta sobre será que esses modos com predominância desses novos graus de liberdade existem, é uma pergunta que pode ser resolvida completamente dentro do contexto de teoria de perturbações, tá certo? Gente, que por mais que aqui seja difícil, isso aqui deu muita dor de cabeça fazer esse negócio, mas por mais que seja difícil, é uma pergunta bem definida. Uma questão mais complicada, mas igualmente importante, fundamental e diferente, diz respeito, então, à detectabilidade desses modos. E isso é o que eu queria discutir um pouco mais com vocês e dar uma pincelada sobre o que eu venho trabalhando agora com o Nesta e com o Nick Stegels. Então, para a gente acessar, né, a detectabilidade desses modos, entra uma série de fatores. Mas aqui eu queria focar em dois, tá certo? Que eu vou chamar a questão da resolução e da visibilidade. Se tiver um nome melhor para isso também, depois vocês me falam. Então, primeiro, a questão da resolução é o que eu falei para vocês. Para esses modos serem detectáveis, a frequência deles precisa ser suficientemente distinta dos outros modos do espectro, e no caso de estrelas de nêutrons, ela também precisa ser suficientemente distinta, ou precisa ser suficientemente larga a separação, de forma a não ser obscurecida pela incerteza que existe na equação de estado desses objetos. Tá certo? Então, assim, do gráfico que eu mostrei lá em cima, deixa eu voltar aqui rapidinho, né? Vocês podem ver que qualitativamente parece haver, tá certo? Essa resolução em frequência para essa classe específica de modos que a gente encontrou, mas a gente também está fazendo uma análise estatística mais rigorosa sobre isso no momento. Mas não é isso que eu queria focar no segundo ponto, que é o que eu estou chamando aqui de visibilidade, e que basicamente é a pergunta super importante: será que esses modos, eles são... E eu vou falar desses modos específicos, tá certo, gente, que a gente encontrou, mas a gente pode pensar aqui sempre no caso geral. Será que esses novos modos que vão existir nessas teorias, eles são detectáveis? O que a gente precisa levar em consideração aqui? Então, será que eles são detectáveis de forma... excitados, basicamente, excitados de forma significativa em situações astrofísicas concretas? Essa é a pergunta que a gente quer analisar, que eu estou chamando aqui de visibilidade. Então, aqui a gente pode identificar alguns regimes, tá certo? O primeiro regime que a gente pode identificar é esse regime linear. A gente pode pensar em várias situações astrofísicas em que a perturbação no nosso objeto é suficientemente pequena, de forma que a gente possa abordar essa questão da detectabilidade dentro ainda de teoria de perturbações. Então, um exemplo, por exemplo, seria a excitação desses modos durante a fase da coalescência, nem que seja assim, nas últimas fases da coalescência. Será que esses modos deixam alguma influência no movimento orbital? Será que existe transferência de energia do movimento orbital para a excitação desses modos? Então, isso é uma coisa, aliás, que a gente também está investigando com o pessoal, o pessoal lá da Alemanha. Então, só para ilustrar aqui de uma forma simples, tá certo? Que eu não quero entrar em detalhes na situação astrofísica específica, mas para ilustrar de forma simples o que acontece, eu estou colocando uma situação aqui bastante artificial, tá certo? Mas só para a gente ter uma noção, e eu vou falar para vocês o que a gente observa em geral. Então, imagina aqui em cinza que a gente tem a nossa estrela de nêutrons, e eu estou considerando a perturbação dessa estrela no regime de linear, por duas condições iniciais. Uma que é essa casca, uma perturbação puramente escalar, essa casca de campo escalar que eu coloquei lá fora, de largurinha gaussiana. Esse campo escalar vai se propagar, interagir com a estrela, ser irradiado, e a gente vai medir, observar esse campo escalar lá longe, tá certo? E aí a gente vai procurar por indícios desses modos. Outra coisa que a gente pode fazer, que está aqui em azul, é considerar, por exemplo, uma perturbação puramente no setor do fluido. Então, da mesma forma que a gente está considerando uma casquinha interna, tá certo? De perturbação ali da densidade, com largurinha gaussiana. E, de novo, essa perturbação no fluido, como está acoplado com o campo escalar, vai excitar esses graus de liberdade escalares, e a gente pode ir lá no infinito da mesma forma, no mesmo lugar, nosso detector, medir o nosso campo. E o que a gente faz, então, é fixar uma distância e medir a intensidade do campo, como função do tempo naquela distância. É isso que esses dois gráficos representam, tá certo, gente? A série, esse aqui está sem mas é em função do tempo.
Então, é a série temporal do campo escalar, tá certo? Medido numa posição fixa. E aí, beleza, a gente olha para isso, não reconhece muita coisa, o que a gente pode fazer, então, é uma análise de Fourier desse sinal, e aí o que a gente obtém é isso, tá certo? Para frequência, para potência, perdão, nesse caso. Então, no caso da perturbação escalar, o que a gente vê é que aquele modo fundamental com predominância escalar é esse primeiro cara aqui, tá certo? Ele tem, nesse caso, uma frequência de aproximadamente 1 kHz. E nessa teoria específica aqui que a gente está considerando, ele tem essa largura bem grande. E além disso, a gente vê, então, esse cara é o modo com predominância escalar, e esses outros são os modos com predominância do fluido, né, ou gravitacional do fluido, mais excitados. E a gente vê que uma boa parte da potência, lembra que a potência total aqui vai ser integral nessa gaussiana que aqui é larga, está nesse modo escalar, quando a gente tem perturbações escalares iniciais. Isso é uma coisa mais ou menos genérica. Se a gente perturba o sistema com uma perturbação escalar, esse modo com predominância escalar tipicamente é bastante excitado. Agora, quando a gente olha, nesse caso, para a perturbação inicial, no caso em que a gente teve uma perturbação inicial no fluido, na densidade do fluido, a gente vê que a potência nesse primeiro modo é muito pequena, tá certo? Que a gente pode relacionar, então, com o fato de que existe um acoplamento relativamente pequeno entre esses dois setores, tá certo? Então, isso é uma coisa que a gente observa em geral, que quando a gente está no domínio de teoria de perturbações, se a gente considera perturbações no fluido, que geralmente é o que a gente vai ter em situações realistas, né, que a gente pode pensar, astrofísicas, esses modos com predominância escalar são pouco excitados. Então, a gente tem, assim, uma situação favorável do ponto de vista da resolução, uma situação um pouco desfavorável, talvez, do ponto de vista da visibilidade, pelo menos com essa análise bem crua aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, quando a gente olhou para isso, né, eu e Néstor, a pergunta que a gente se fez bom, será que essa conclusão que a gente está chegando aqui, que essa visibilidade é pequena, ela se mantém quando a gente está no regime não linear, tá certo? Então, o que a gente quer agora é focar nesse regime não linear. A gente quer realmente considerar duas estrelas de nêutrons que se fundiram, e aí a gente tem esse objeto altamente deformado, que oscila em diversos modos, inclusive com oscilações radiais fortíssimas. Será que esses modos não vão ser excitados, né? Então é isso que a gente está tentando investigar. Não com todos os detalhes, mas no caso, em particular, né, só uma observação, se a gente quer entender se as perturbações do fluido, tá certo? Perturbações que são predominantemente no fluido, excitam esses modos com predominância escalar de forma significativa, tá certo? Nesse regime. Então, o que a gente se propôs a fazer concretamente, né, nesse trabalho que está sendo escrito, terminado nesse momento, é investigar essa pergunta, não na situação completamente realista, incluindo toda a física necessária, que é um passo a mais, e depois eu quero frisar isso, né, os vários passos que são necessários para a gente chegar a uma conclusão final. Mas, de qualquer forma, dando um passo relevante nessa direção. Então, o que a gente fez, né, a ideia aqui, é usar simulações numéricas no regime não linear, sem nenhuma aproximação perturbativa, mas ainda considerando só oscilações radiais, tá certo? Impondo, fixando a simetria esférica no sistema. Então, essa figura, nesse GIF, ele mostra a evolução no tempo do perfil de densidade da estrela, tá? É isso que a nossa estrela está fazendo. Ela está oscilando, assim, mega violento. Olha lá, a densidade no centro dela está mais que dobrando ao longo Tem várias simulações, né? Essa é uma delas. Ao longo do tempo. Será que isso excita os modos escalares? E o que a gente vai ver quando vocês vão ver que, de repente, essas oscilações vão parar, né? O que está acontecendo aqui é que o campo escalar está sendo excitado, ele está crescendo, e aí, quando ele se torna suficientemente grande, ele vai ser uma fonte, ele vai dar para a estrela uma fonte, uma forma boa, efetiva, dela liberar energia, tá certo? Dela relaxar. E a gente vai ver que essas oscilações vão ser atenuadas, e a gente pode analisar, então, os modos que surgem depois disso. Então, aí ela parando, né? E aí ela está só oscilando agora com o campo escalar bastante ativado. Então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados preliminares, tá certo, gente? Então aqui o que a gente pode fazer é a transformada, basicamente fazer uma análise de Fourier de várias quantidades, né, para ver quão promissor,
se esses modos são excitados de forma significativa e quão promissor é a gente fazer uma análise mais completa, por exemplo, no caso, com simulações em 3 mais 1 dimensões. Então, o que cada gráfico aqui representa, né? Essas curvas cinzas, elas são a transformada de Fourier dessas quantidades, dessas várias quantidades, em pontos diferentes da estrela, tá certo? Por exemplo, tem uma curva ali que é a densidade no centro, como função do tempo, e a gente faz uma transformada de Fourier. A densidade um pouquinho depois. E a curva preta é mais ou menos meio que a média dessas várias séries temporais ao longo do interior da estrela. Então, o que a gente pode ver, por exemplo, né, do campo escalar, se a gente olha para o espectro do campo escalar, é que ele é predominantemente dado, né, por esse modo aqui, que tem também frequências da ordem de 1 kHz nesse caso, que é esse modo com predominância escalar, tá certo? E além disso, a gente vê a presença desse modo de aproximadamente aqui 1 kHz em todas as outras quantidades, basicamente, né, umas mais, outras menos, mas a gente vê que essa perturbação inicial no fluido consegue excitar nesse regime não linear de forma significativa esse modo com predominância escalar. Então, essas simulações, né, elas mostram, na verdade, por isso que está demorando também a gente terminar esse trabalho, toda uma riqueza de detalhes que agora a gente está nesse processo de entender, analisar e categorizar, tá certo? Isso aqui é só um resultado, uma pincelada. Então, para não me estender muito mais, e para a gente poder conversar, eu queria só discutir um pouco das implicações dessas simulações para a situação mais realista. Então, aqui eu estou mostrando uns resultados já antigos, tá certo? De simulações em 3 mais 1 dimensões, da colisão, de fato, de 2 estrelas de nêutrons em relatividade geral. Então, à esquerda, né, a gente tem a evolução temporal das ondas gravitacionais, né, da amplitude das ondas gravitacionais, e à direita está essa densidade espectral, né, basicamente a potência, e aqui a gente tem várias curvas, né? A curva preta é quando você faz uma análise espectral de todo o sinal, incluindo a fase da coalescência e pós a fusão. A curva vermelha é quando você inclui só a coalescência, e a curva verde é quando você inclui só depois da fusão, tá certo? E também a gente vê aqui, acho que é interessante apontar, né, essas duas curvas que são basicamente as curvas de sensibilidade do LIGO, do Advanced LIGO, e do Einstein Telescope, e a gente vê que essas várias características aqui do espectro têm um potencial bom de serem detectados no futuro, tá certo? Com esses detectores mais de próxima geração. Beleza, então uma coisa interessante que eu quero apontar aqui, que a gente vê dessas simulações, é o que, gente, quando a gente analisa especialmente a parte pós-fusão, a gente vê que ela é dominada, tá certo, por essa frequência F2, que está chamada aqui, que é a frequência do modo fundamental quadrupolar. Mas, além disso, aparecem alguns picos interessantes que vão conectar, vocês vão perceber a conexão direta com o que a gente está fazendo agora. Em particular, aparecem esses picos F- e F+. O que é isso? Esses picos eles estão associados ao acoplamento não linear desse modo fundamental radial com o modo fundamental radial, então, de novo, estão relacionados ao acoplamento do modo quadrupolar, tá certo? Com o modo fundamental radial, ou quase radial, porque aqui o sistema está gerando. E por causa desse acoplamento, a gente obtém, da mesma forma que vocês lembram lá de, sei lá, física básica, né, 2 pêndulos acoplados, eu gosto de pêndulos com cordas, né, com molas, 2 pêndulos com uma mola no meio, né, a gente obtém frequências que são somas e subtrações das frequências características, a gente também obtém aqui frequências desse F+, e F-, eles são a frequência do modo fundamental quadrupolar, mais ou menos a frequência do modo fundamental radial ou quase radial. Então, por que isso é interessante? É interessante porque esses modos radiais, embora eles não sejam detectáveis assim, diretamente pelo LIGO, sem falar da detecção do campo escalar em si, tá certo, gente? Detecção dos graus de liberdade tensoriais da relatividade geral. Eles podem deixar marcas no espectro mesmo gravitacional. E eu acho que isso é basicamente, né, comentando sobre as implicações das nossas simulações. As nossas simulações que indicam que esses modos com predominância escalar são excitados de forma significativa
nessas situações não lineares, eu acho que é uma boa indicação para a gente olhar realmente para o caso mais realista e ver, por exemplo, se a gente consegue identificar essas frequências, esses picos no espectro que estão relacionados, por exemplo, a esse acoplamento não linear do modo, por exemplo, fundamental radial da estrela de nêutrons, com esse modo com predominância escalar. E isso pode dar uma informação clara, né, mais clara, sobre essas teorias, especialmente porque a frequência desses modos é bastante diferente. Então, eu queria concluir assim com algumas observações, especialmente direcionadas para os estudantes, né? E aí a gente pode conversar sobre, enfim, o que vocês quiserem. Então, a gente vive uma época assim, super interessante, né, com muitos experimentos riquíssimos, altamente precisos, que dão para a gente uma janela para situações muito interessantes, né? A física de buracos negros, estrelas de nêutrons. É fascinante realmente que a gente possa estudar todas essas coisas. E aí a gente tem esse experimento riquíssimo, tá certo? E eu queria falar um pouco assim do que eu acho que é o papel do estudante, as duas características, vai, para simplificar. Duas características fundamentais que o estudante precisa ter, né, se ele tiver interesse em coisas desse tipo. Uma, como eu comentei antes, é a questão da criatividade, tá certo, gente? A gente tem esses experimentos super riquíssimos, super ricos, mas não é claro, o experimento não vem com uma lista, tá certo? De todas as coisas que você pode usar o experimento para entender. Faz parte da análise da gente, da nossa criatividade, nossa leitura de tudo isso, identificar todo o potencial desses experimentos. E, às vezes, é um experimento que foi construído para uma coisa, se mostra um excelente laboratório para testar outra coisa, né? Digamos, a gente não precisa necessariamente construir um experimento para ver acoplamento, né? Que nem aqueles experimentos de Shining Through the Wall, né? Ver o acoplamento de áxions com fótons, coisas assim. A gente pode, de repente, usar estrelas de nêutrons, buracos negros, para perceber a existência desses campos. Então, isso é um pouco dessa criatividade que tem que estar super bem fundamentada num bom conhecimento da literatura da área. E outra coisa que eu quero ressaltar é assim, o papel do trabalho duro, tá certo? Nessa parte também, não basta criatividade. Então, assim, a gente, por exemplo, né, dando esse exemplo específico que eu mostrei para vocês, a gente encontra a existência desses modos, beleza, será que a gente fala, vamos detectar esses modos. Para a gente realmente dizer que esses modos são detectáveis, é muito complicado, tá certo, gente? A gente precisa de várias etapas. A gente primeiro, por exemplo, identificou que eles existem. Beleza, legal, promissor. Vamos para a próxima fase. Será que a gente pode ter... existe resolução? Será que a gente consegue distinguir isso estatisticamente? Beleza, próxima fase. Será que esses modos são excitados? No regime linear, não. No regime linear, sim. No caso de consimetria esférica. Próximo caso, de repente, simulações numéricas mais complicadas. E tudo isso exige muito trabalho. Tá certo? Então, assim, não basta de forma alguma, né, nessa área de astrofísica relativística e tudo mais, uma boa ideia. A gente tem que ter muita dedicação, né, trabalho duro para a gente... isso, acho que são duas coisas importantes que o estudante tem que ter. Ele tem que estar suficientemente empolgado com a pergunta para realmente colocar a energia necessária no trabalho que envolve responder aquela pergunta com toda a propriedade. E é isso, gente. Então, eu estou aberta aqui para... Foi rápido, né? Eu falo muito rápido, Antônio. Não, o Iê uma vez me falou que eu falo, né? Como é que era? Eu falo na velocidade da luz, né? Eu tenho que falar mais devagar. Eu não me lembro exatamente o comentário que eu fiz. Mas é isso. E aí a gente eu abro para perguntas, todas as perguntas são bem-vindas. Tá ótimo, obrigado. Cedo, a gente tem meia hora para discutir. Obrigado, Raíssa. Vamos abrir o microfone para agradecer o excelente seminário da Raíssa. Bom, então, como a Raíssa já anunciou, a gente tem tempo para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, ou envia pelo chat, né, de forma escrita, ou pode simplesmente abrir o microfone e fazer a pergunta. O Caio Macedo tem uma pergunta. Caio, você pode abrir o microfone e perguntar. Oi, Raíssa, tudo bom? Oi, Caio, tudo bom? Pelo excelente seminário, como de costume, né? Na verdade, tenho duas perguntas, eu vou fazer as duas de uma vez, assim, aí depois tu decide como tu pode responder. A primeira, assim, tu sabes, tens alguns processos que podem
ser fontes desses modos. Eu sei que tu comentaste um pouco sobre isso, mas eu fiquei pensando assim, na fase em espiral, esses modos escalares que tu tens na estrela de nêutron, eles não seriam excitados, né? Porque, em geral, tu precisa de um momento angular lá no campo para excitar os Então, modos a escalares. ideia... Opa, você quer fazer a outra Ah, logo? sim, aí também assim tem a questão das polarizações adicionais, né? Porque esses modos, usualmente, eles têm essas polarizações de briefing, né? Que tu pode ter. E a outra, eu vou fazer as duas juntas, né? Mas a outra, tu colocaste a figura da densidade oscilando dentro da estrela. Existe alguma possibilidade dessa oscilação fazer com que, sei lá, a densidade dentro da estrela atinja um ponto crítico em que tu tenha uma formação de um buraco negro ou alguma coisa assim, porque ela pode aumentar e diminuir, pode ter algum ponto lá que ela atinge alguma densidade crítica para formar um buraco negro. Obrigado novamente. Pode ir. Tá. Então, talvez eu comece Tá, deixa eu começar pela primeira mesmo. Então, a primeira foi qual que é a nossa ideia para a excitação desses modos durante a fase da coalescência. Então, a ideia é que você tem razão. A ideia é que, na verdade, a gente está analisando a situação mais promissora que a gente pensou está relacionada com esse fenômeno de escalarização dinâmica, que é o seguinte, né? Então, imagina que você tem essas duas estrelas orbitando uma outra, e a gente está estudando, por exemplo, uma situação que são encontros excêntricos, né? Que tem uma fenomenologia interessante. Deixa eu só, eu fiz alguma besteira aqui que eu não estou vendo mais nada. Deixa só eu... Pronto, sinto melhor. Então, imagina, a gente tem esse encontro excêntrico, essas duas estrelas oscilando uma outra, uma em relação à outra. E se essas estrelas estão suficientemente próximas, isso acho que para eu explicar para todo mundo ia tomar um tempo, talvez eu vou falar aqui mais para quem conhece um pouco da literatura na área, existe esse efeito de escalarização dinâmica, que é basicamente o fato de que o campo escalar ele é excitado nessas teorias quando a gente tem uma compacidade suficientemente grande, e a compacidade aqui não é só a compacidade da estrela, mas pode ser uma compacidade efetiva relacionada à proximidade desses objetos. Então, a ideia é que quando essas estrelas se aproximam, você tem excitação de uma perturbação escalar, Caio. Esse efeito de escalarização dinâmica, ele geraria, toda vez que essas estrelas se aproximam, uma perturbação escalar, e essa perturbação excita o fluido. Então, não sei se está claro, mas é uma coisa assim que a gente tem em mente, não é exatamente por causa, por exemplo, da oscilação, porque o modo predominante que vai ser excitado nesse caso também é o modo fundamental quadrupolar, mas a gente está imaginando uma situação em que você tem uma semente escalar. Esse é o quadro mais promissor que a gente encontrou até o momento, mas mesmo assim, nesse regime linear, como a gente precisa justamente desse acoplamento com o fluido, no final, no regime linear, eles são pouco excitados, é a conclusão que a gente está se encaminhando para tirar. Outra coisa, você perguntou sobre as polarizações. Você pode falar, Raíssa, por que você precisa olhar para o sinal de ondas gravitacionais tensoriais, né? Realmente, como você falou. Por que você não pode simplesmente detectar o campo escalar? E aí o que acontece, essa é outra questão super importante, por mais que esse campo escalar ele seja super excitado nessa situação, o detector, o acoplamento do detector com essa radiação escalar, nessas teorias específicas que a gente está analisando, ele é muito fraco, ele é suprimido por um fator que meio vai a zero se você, assim, à medida que a teoria se aproxima da relatividade geral no sistema solar, mas é diferente para estrelas de nêutrons. O acoplamento do detector com essa radiação escalar também vai para zero. Então, esse é um resultado antigo também, que é acho que específico dessas teorias. E a última parte você falou sobre a possibilidade de formação de buracos negros, e com certeza. Então, o que a gente está fazendo aqui, só para dar um pouco mais de detalhes, né, como que é feita a análise, a construção da situação inicial, imagina que a gente tem tipo uma curva massa-raio em relatividade geral, né? O que a gente está fazendo aqui é começar da parte instável do branch de equilíbrio, tá certo? Dá uma perturbaçãozinha, e na verdade chutar, se você chuta a estrela, né, se você tem uma estrela instável, ultra compacta lá,
e você chuta a estrela para dentro, ela colapsa. Se você chuta ela para fora, numericamente, né, ela vai se acomodar, então, nessa solução de equilíbrio na parte estável da curva Massa-Raya. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo desenhar aqui com a mão, né? Mas então, assim, existe, certamente, assim, as nossas simulações são até sensíveis à condição inicial que a gente está impondo. Se a gente chuta um pouquinho a estrela para o outro lado, ela vira um buraco negro. Então, na verdade, assim, o mecanismo de excitação aqui é um pouco artificial, né? Mas o que a gente quer, basicamente, é pensar, bom, quando a gente tem essas duas estrelas que se fundem, isso é um mecanismo natural para excitar essas oscilações radiais. Vamos colocar artificialmente essa estrela para oscilar radialmente de uma forma mais violenta e vamos ver o que acontece. Então, essa é a ideia dessa perturbação, mas certamente a gente observa, em alguns casos, formação de buracos negros. Entendi, obrigado. Obrigado, Caio e Raíssa. A professora Leila tem uma pergunta. Leila, você pode abrir o microfone e perguntar. Obrigada, Antônio. Obrigada, Raíssa, pelo seminário, e parabéns, eu achei excelente o seminário. A minha pergunta é a seguinte: essas previsões que você obtém, que eventualmente poderão ser testadas com os dados, o quanto elas são sensíveis ao modelo específico que você está considerando? É uma boa pergunta. Então, assim, o que eu acho... Elas são... Alô? Oi, tá me ouvindo, Leila? Agora estou te ouvindo, desculpa. Beleza, desculpa. Então, são bastante sensíveis às previsões específicas, né? Então, assim, não existe uma... da mesma forma que, assim, se você quer saber o sinal de uma equação de estado diferente, você tem que dar a equação de estado. Cada equação de estado diferente vai dar um sinal diferente. Então, aqui, cada teoria de gravitação diferente vai dar um resultado diferente. Então, os resultados assim, quantitativos que a gente obtém são bem particulares para essa classe específica de teorias. Mas uma coisa que eu acho que é legal ressaltar é essa conclusão qualitativa mais geral, que eu acho que é independente, que é o fato de que esses modos, né, com predominância escalar, vetorial, dependendo da teoria que você está considerando, eles devem ser genéricos. Então, isso é interessante as pessoas olharem para suas teorias de repente preferidas aí de gravitação modificada e ver se esses novos graus de liberdade, eles de repente estão numa região interessante do espectro de frequências. Pode ser que não estejam, pode ser que se existirem estejam lá com frequências super altas, não pode ser detectado. Mas para a gente identificar, então, que teorias, que classes de teorias que realmente esse tipo de teste usando essas oscilações seria efetivo. Então, só para condensar, né, os resultados quantitativos são bastante sensíveis ao modelo, inclusive nesse artigo a gente está considerando algumas funções diferentes e existem... Por isso que está dando trabalho também, porque a fenomenologia é muito diversa. Então, por exemplo, se você tem módulos que têm um tempo de vida longo, isso é completamente diferente no módulo escalar de tempo de vida curto. Se tem oscilações com tempo de vida longo, o sinal é muito mais rico, você tem coisas muito interessantes. Então, assim, realmente depende do modelo específico. Mas a existência geral desses módulos adicionais é uma coisa que a gente acredita que seja independente de modelo, ou genérica, suficientemente genérica, tanto que já foi encontrado em outras teorias também. Obrigada, Raíssa. Nada, Leila. Obrigado, Leila e Raíssa, pela pergunta e comentário. Bom, o Luiz Crispino parabeniza pelo excelente seminário. E depois o professor Albert Petrov faz uma pergunta por escrito, que é a seguinte, né? Você mencionou quebra da simetria de Lorentz. Qual é o modelo que você sugere? Não sei... Assim, então, eu nunca, na verdade, trabalhei especificamente com teorias que têm quebra de invariância de Lorentz, mas eu acho que um dos modelos que as pessoas mais usam são esses modelos tipo Einstein-Ether, que são baseados na inclusão de campos vetoriais adicionais, né? Então, quando você tem um campo vetorial adicional, você tem uma direção privilegiada, e é isso que você pode construir uma teoria em torno disso que quebre a invariância de Lorentz. Então, eu vejo algum trabalho nessas teorias, e aí a teoria, eu não tenho nenhuma assim para sugerir como super promissora. Na verdade, se vocês, essa pergunta, coisa que nem falei no começo, eu acho que é relatividade geral, né, gente?
Mas eu acho que é interessante todos esses modelos, especialmente aqueles que têm motivações mais fortes, né, do ponto de vista cosmológico, de gravitação quântica, ou de testes, né, desses princípios básicos. E acho Pessoal, não sei se a Raíssa travou só para mim. Travou aqui também. Ah, tá. Então, vamos aguardar um pouquinho para ver se ela... Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta para deixar aqui no chat, né, para ser coletada, para ser respondida depois, por favor. Acho que a gente pode esperar mais um pouquinho para ver se ela... Ah, voltou. Oi, Raíssa, você está no mudo. Agora vocês me escutam? Sim, sim, sim. Desculpa, caiu Não, aqui. é isso. Eu não sei se vocês, até onde vocês ouviram, estava aqui falando. Você estava falando sobre... A Steniter, né, que é respondendo a pergunta do Albert. Isso. Que é uma teoria específica, mas não sei, E aí enfim, você falava da sua preferência por relatividade geral, até o momento que você falou mais, eu acho interessante, enfim, aí você começou a falar sobre teorias com... Isso, que tem motivação cosmológica, né, gravitação quântica, ou de testes de fundamentos. Essa é uma teoria que ilustra isso. Isso é uma coisa, assim, se a gente quer testar, por exemplo, quebra da invariância de Lorentz, a gente pode fazer de formas, assim, fenomenológicas, mas um jeito mais direto é você considerar uma teoria concreta, bem definida, né, que tem essa propriedade e testar aquela teoria. Então, não é um teste genérico, assim, de violação da simetria de Lorentz, mas, né, acho que você anda numa direção ali daquele espaço de teorias. Vocês pararam de ver minha tela também, não sei se vale a pena compartilhar de novo, se vocês quiserem eu compartilho, mas a gente pode ir respondendo as bom, se surgir alguma coisa. Bom, depois o Anderson Tomás agradece o seminário, o Alberto Sá também parabeniza pelo seminário, e o Jorge Matos agradece. Bom, eu não vejo mais nenhuma nova pergunta no chat. Se alguém tiver alguma pergunta final... Bom, eu não vejo nenhuma manifestação urgente, né? Beleza. Então, eu peço a todos e todas... Eu queria agradecer, gente, assim, pelo tempo de vocês, né? A gente, agora com essa situação de trabalho remoto, tem muita oferta também de seminários, né? Então, queria agradecer o tempo que vocês tiraram para assistir. E se alguém tiver também interesse em detalhes específicos ou alguma coisa assim, super aberto vocês me escreverem, eu posso tirar qualquer dúvida ou a gente pode conversar de forma mais geral. Muito obrigado, Raíssa. Obrigada, então, eu peço a todos que abram seus microfones para a gente agradecer mais uma vez a Raíssa pelo tempo e disposição. Um abraço. Então, pessoal, até o próximo, daqui a 2 semanas, e semana que vem nós temos também seminário do TQC-BR, para quem estiver interessado. Então, obrigado, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Raíssa. Parabéns.